Não sei o que é Bitcoin, nunca mexi com isso, diz Bolsonaro. Presidente volta a falar que não sabe o que é a moeda digital. Bem-vindo à Dupla Cripto, sua melhor dose de criptonotícias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe o like para não perder nenhum vídeo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse no Flow Podcast que nunca mexeu com Bitcoin e nem sabe o que é isso. A nova fala sobre a moeda digital feita pelo presidente vem alinhada a discursos feitos no passado, quando ele negou conhecimento sobre o tema. Na última segunda-feira, dia 8, Jair Bolsonaro foi ao podcast e conversou com Igor 3K, em um vídeo que já conta com mais de 6 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O canal Flow Podcast, por exemplo, tem 4 milhões de inscritos. Na conversa que dura mais de 5 horas, Bolsonaro falou sobre Supremo Tribunal Federal, impostos, fake news, preço da gasolina, entre outros assuntos que são do interesse dos brasileiros. Jair Bolsonaro diz que nunca mexeu com Bitcoin. Em entrevista com o atual presidente do Brasil e candidato à reeleição em 2022, Jair Bolsonaro, os brasileiros puderam conhecer um pouco mais da opinião dele sobre diversos assuntos. Um dos assuntos que chamou a atenção foi sobre o Bitcoin, quando Igor perguntou Bolsonaro sobre o que o atual presidente acha sobre a moeda digital. Em resposta a essa pergunta, Bolsonaro disse que nunca mexeu com Bitcoin. Eu nunca mexi com isso. Igor insistiu com o presidente ao questionar ele se tivesse que regularizar ou regulamentar o Bitcoin, o que Bolsonaro faria com a moeda digital. Na sua resposta, o presidente do Brasil disse que não tomaria nenhuma medida sem antes consultar seu atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu vou perguntar ao Paulo Guedes, porque eu não sei o que é Bitcoin, não sei o que é isso. Acho que a maioria da população não sabe. O apresentador do Flow brincou que Paulo Guedes deve deixar quieto o assunto, após Bolsonaro afirmar que não conhece a moeda digital. A fala sobre Bitcoin surgiu quando Bolsonaro falava sobre o contrato de criptomoedas feito pela FUNAI, que ele cancelou no início do seu mandato em 2018. Na época, mais de 40 milhões de reais seriam destinados à criação de uma criptomoeda para índios, mas o presidente mandou cancelar. Como já fez várias vezes no passado, Bolsonaro trouxe à tona a discussão sobre Bitcoin para falar do projeto da FUNAI que nunca saiu do papel e afirmar que impediu sua continuidade. Descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Na transição, vamos cancelar isso aí. É sacanagem, disse o presidente eleito em 2018. A polêmica criptomoeda indígena. Ao que Bolsonaro se refere na sua fala não tem qualquer relação real com Bitcoin, mas sim um projeto do final de 2018, época em que Michel Temer estava na presidência, em que a FUNAI firmou um contrato de 44 milhões de reais com a Universidade Federal Fluminense, UF, que previa, entre outras medidas, a criação de uma criptomoeda dos povos indígenas. O dinheiro seria usado para financiar outros 16 serviços, entre eles o mapeamento e a criação de um banco de dados das terras indígenas. Opinião de Bolsonaro sobre as criptomoedas. A atual opinião de Jair Bolsonaro sobre as criptomoedas e o Bitcoin já era conhecida pelos brasileiros há alguns anos, visto que ele costuma comentar sobre o contrato cancelado da FUNAI com frequência em público. Dessa forma, a opinião dos candidatos a presidente em 2022 sobre criptomoedas seguem sendo conhecidas por brasileiros, que acompanham os debates eleitorais do país. Fique agora com o trecho exato sobre o Bitcoin e FUNAI. Por exemplo, você sabia que a FUNAI no passado, quando na iminência de eu assumir por ocasião da transição, descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Na transição, vamos cancelar isso aí. O que o senhor acha da Bitcoin? Eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria algum movimento Aí eu vou nesse perguntar sentido? pro Paulo Guedes, que eu não sei o que é Paulo Bitcoin. Guedes, deixa quieto. O PG, não sei o que é, não Deixa sei o quieto. que é Bitcoin, não sei o que é isso. Eu acho que a maioria da população não sabe, mas gastar 50 milhões para ensinar aí de mexer com Bitcoin, acho que é sacanagem.